nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saudar você que me acompanha a estas horas. A palavra de Deus hoje é direcionada para a tua vida. Eu quero que você termine este vídeo, não se ausente sem ter terminado, porque Deus gosta dos que começam, mas ama os que terminam. Então, fique conosco até o final. Vamos abrir, te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 16. Diz assim a inerrante palavra do Senhor: E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora vamos pular para o capítulo de número 3 e para o versículo de número 4 em diante. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quero orar por ti e por esta palavra, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Oro a favor deste irmão, desta irmã que me acompanha. Meritíssimo Deus, que o Senhor possa trazer um esclarecimento na sua mente e que o Senhor possa trazer uma palavra diretamente para o seu coração, que transborda até o seu espírito, no santíssimo nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, acabamos de ler o livro de Gênesis, uma história muito conhecida, onde está a se falar a respeito, não é, da queda do homem, quando Deus proíbe que o homem comece do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o homem, por sua vez, transgrediu a lei de Deus, comendo o mesmo. E eu sei que a tua pergunta é por que viemos ler nesta passagem, por que leituramos nesta passagem, mas você vai entender o meu raciocínio daqui a pouco. Dentro desta passagem, a Bíblia está a dizer que o homem olhou para a árvore e comeu o fruto da árvore. E posteriormente a Bíblia vai dizer que quando comem, automaticamente eles vejam que estavam nus e procuraram cozer para si folhas de figueiras e fizeram aventais para si. E tem pessoas que dizem que eles já estavam nus e tudo mais, mas permita-me trazer a minha compreensão, uma palavra para o teu espírito. O que eu pude compreender leiturando esta passagem é o seguinte: antes da árvore, o conhecimento que o homem tinha era baseado na revelação, ou seja, naquilo que Adão ouvia de Deus. Mas após ter comido da árvore, a fonte do conhecimento de Adão se tornou diferente. Porque antes da árvore, Adão tinha uma fonte celestial. Mas depois da árvore, Adão tinha uma fonte terrena. Antes da árvore, o conhecimento de Adão era a revelação que vinha do alto. Mas depois da árvore, o conhecimento de Adão era apenas o conhecimento de baixo. Dentro do conhecimento de Deus, Adão tinha um manto que lhe cobria, lhe fazendo não estar nu porque a glória de Deus o cobria. Mas dentro do conhecimento do bem e do mal, no conhecimento do bem e do mal não existe espiritualidade. Por isso, logo que eles comeram da árvore, olharam e viram que estava nu, porque eles passaram a se olhar com o olhar do conhecimento do bem e do mal e não com o olhar do conhecimento da revelação. Eu sei que você me entende. Por isso é que nesta noite nós vamos falar a respeito desta passagem que é muito interessante. E eu sei que ainda tem algumas confusões em tua mente, mas eu procurarei explicar. Antes
Antes nós tínhamos apenas Deus como nossa única fonte de conhecimento. Mas após a árvore deixamos de ter Deus apenas como única fonte do conhecimento, mas passamos a ter também as coisas terrenas como fonte do nosso conhecimento. Isso trouxe benefícios, mas também trouxe consequências. Porque se o homem não tivesse comido, nunca pensaria em cozer folhas para poder se cobrir. Mas, ao mesmo tempo, se o homem não tivesse comido, não precisaria de folhas para se cobrir. Vamos estender um pouco mais isso. Vamos entrar mais na Bíblia para entrar na profundidade. Vamos lá. Você deve entender que todo homem agora anda com dois conhecimentos. O conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Mas existe um conhecimento que é superior ao conhecimento do bem e do mal. Esse é o conhecimento de Deus. Eu vou te explicar. E a tua questão é, como assim? Se eu já tenho um conhecimento do bem, então automaticamente tenho um conhecimento de Deus? Não, eu vou explicar. Humanamente falando, temos consciência do que é bem e do que é mal. Humanamente falando, temos os nossos conceitos de bem e temos os nossos conceitos de mal. A revelação te faz olhar além do conhecimento da árvore. A oração, ou seja, a revelação te faz chegar muito além disso. Quando você sai do conhecimento do bem e do mal, você passa a entender as coisas de outra maneira. Só que hoje muitos homens de Deus estão a andar com o conhecimento apenas do bem e do mal. Eu vou explicar isso. No conhecimento do bem e do mal, não é bom que um Deus mande um pai matar o seu próprio filho como fez com Isaac. No conhecimento do bem e do mal, não é bom, vou repetir, não é bom que um Deus dê o seu filho para morrer numa cruz. No conhecimento do bem e do mal, é injusto um justo morrer por um injusto. Mas no conhecimento de Deus, na revelação, saindo da árvore, entrando em Deus, você vai compreender. Quem olha com conhecimento do bem e do mal, olhando para Jesus, vai estar a olhar um justo apenas que está a morrer por causas injustas. Mas dentro do conhecimento da revelação, você poderá entender um plano de um Deus amoroso, grandioso, para a redenção de toda a humanidade. No conhecimento do bem e do mal, um filho não pode abandonar o pai, a mãe e a família. Mas dentro da revelação você poderá compreender que sem sair da família, da casa e dos familiares, você não poderá se tornar uma grande nação. No conhecimento do bem e do mal nós somos limitados, mas no conhecimento da revelação nós não temos limites, porque o conhecimento do bem e do mal te possibilita ir até onde as possibilidades humanas nos permitem chegar. Mas dentro da revelação você pode ir onde os teus olhos não creem que você pode chegar. No conhecimento do bem e do mal, quando se chega em Pierote, é necessário parar. Mas dentro da revelação, quando se chega em Pierote, tem um Deus que pode abrir o mar. No conhecimento do bem e do mal, o homem é limitado e o homem ora segundo as possibilidades do mundo. O homem ora segundo a capacidade dele. O homem ora apenas para aquilo que ele sabe que o tio dele pode cumprir. Mas no conhecimento da revelação, a nossa oração transcende limites. Ela vai além da nossa imaginação. Ela percorre cantos onde a nossa mente não consegue chegar. No conhecimento da revelação, eu sei que você me entende. No conhecimento da revelação, automaticamente os teus olhos estão baseados em Deus. Você não quer saber se existe possibilidade disso acontecer ou não, porque você não está a andar com conhecimento do bem e do mal, que é um conhecimento terreno, mas você está a andar debaixo da revelação, que é um conhecimento eterno. A Bíblia declara que a verdadeira sabedoria foi feita loucura neste mundo, e a loucura foi feita sabedoria. Quer dizer que a revelação no mundo de hoje
loucura. Mas a loucura no mundo de hoje é o conhecimento. Eu sou chamado de louco porque eu tenho o conhecimento da revelação. Então eu quero te dizer, neste momento que estamos a passar por uma grande aflição, não olha segundo as possibilidades, não vê essa situação com os olhos do bem e do mal. Não olha para essa pandemia com olhos do conhecimento do bem e do mal. Eu quero com os olhos da revelação, porque isso te possibilitará a não fazer uma oração na carne, a não fazer uma oração terrena, mas fazer uma oração com o conhecimento da revelação. Porque dentro das possibilidades, dentro do conhecimento do bem e do mal, você vai ver que as nações com mais poder foram afetadas primeiramente. E o que seria de nós africanos, mas dentro da revelação você vai poder compreender que em vão trabalham os trabalhadores se o Senhor não trabalhar primeiro. Em vão vigiam os vigias se o Senhor não vigiar. Em vão guardam os guardas se o Senhor não guardar. Quer dizer que nesse momento você não pode olhar nas coisas com o conhecimento do bem e do mal. Olha para as coisas com o conhecimento da revelação. A revelação te fará olhar para os hospitais e ver que não tem cura, mas olhar para o céu e enxergar que existe um Deus que tem resposta para qualquer tipo de situação. Porque se você tiver contigo apenas o conhecimento do bem e do mal, você vai temer, vai se oprimir e vai se deprimir na tua casa. Mas se você tiver o conhecimento da revelação, você vai estar dentro da tua casa consciente que quando o povo de Deus estava em casa, a Bíblia declara que o sangue do Cordeiro estava sobre as ombreiras, e quando o anjo da morte passou, não passou na casa dos que servem a Deus, porque o sangue de Cristo estava sobre as ombreiras. Da mesma forma será contigo, ou debaixo da revelação, não do conhecimento do bem e do mal, mas no conhecimento da revelação. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus, se está sobre a tua casa, automaticamente existe uma guarda que está acima de todos os guardas que podem te guardar, porque a Bíblia declara que esse que não dormirá, nem tosquenejará aquele que guarda Israel. Você tem um Deus que guarda a tua casa, você tem um Deus que guarda os teus filhos, você tem um Deus que guarda o teu marido, você tem um Deus que guarda a tua esposa, você tem um Deus que guarda a tua família. Não se esqueça disso. Não ande com conhecimento apenas do bem e do mal, anda com conhecimento da revelação. Isso te fará agir não de acordo com as possibilidades do mundo, mas de acordo com as possibilidades de Deus. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fica um beijo do vosso líder amado, líder Januário. Deus...